Bom dia, pessoal! Estamos ao vivo para mais uma live, para mais um café com envelopamento. Hoje, sabadão, a gente está quase fazendo o almoço com envelopamento hoje. Mas estamos na área. Bem-vindo, galera. Bom dia, bom dia. Hoje quase que almoço com envelopamento. Bem-vindos todos, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pilha, meu brother. Envelope adesivos. Ó, o Pablo já fez uma solicitação para entrar ao vivo comigo aqui. Já vou te chamar, Pablo. Salve, Matheus. É o fenômeno, Ronaldo. Negócio é... Café essa hora fica estranho. Ah, mas vai, ó. Fica estranho. Que estranho é as aplicações que tu fazia lá antes de fazer o curso. Isso que era estranho. Bom dia. Não, Pablo, tá errado? Tá, então tá bom. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Hoje é quase almoço. Bem-vindos, 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 bem-vindos. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo carinho de vocês, pela audiência. Hoje vocês já viram que eu comi palhacinho, né? Tô cheio de graça. Os caras já começaram a live me chamando de gordo fenômeno. Vambora, Boutique Car, Capital, 041 adesivos. Só no acompanhamento. Beleza, irmão? Tranquilo? Tá em casa? Tamo junto. Bom dia, Abraão. Dia. Então, galera, bem-vindos para mais um Café com Envelopamento. Eu, como falei pra vocês, eu iria fazer a live do sábado às 10. Só que eu tive uma ligação um pouquinho antes das 10 para uma reunião com um parceiro nosso e a gente fazia algum tempo que não conversava e acabou que se estendeu. Quando eu olhei aqui no relógio do celular, eu falei pra ele: brother, já são 10 para as 11, mano. Mas enfim, tá? Estamos ao vivo, estamos aqui. E vamos fazer o nosso café com envelopamento, né? Então, para quem não sabe, para quem não está acostumado, né? Porque tem muita gente que esse horário não participa com a gente. Nosso café durante a semana sempre é às 8 e 8 da manhã. Como é que funciona o café com envelopamento? A gente toma café da manhã, um cafezinho aqui, trocando uma ideia, falando sobre envelopamento. E eu fico aqui à tua disposição para tirar todas as tuas dúvidas sobre envelopamento, técnicas de aplicação, acabamento, venda, pós-venda, pré-aplicação, enfim, curiosidades, campeonatos, treinamentos, enfim, tudo que vocês quiserem ou tiverem a curiosidade de entender ou de conhecer, a gente está aqui para resolver. Então a gente tem dois canais, duas possibilidades de conversar. Aqui, tá? Que é uma câmerazinha com um sinalzinho de mais. Tu faz uma solicitação e entra ao vivo comigo, a gente divide a tela, troca uma ideia, tu pode me mostrar algo ou trocar alguma ideia em relação ao envelopamento, alguma pergunta e eu vou te responder. Ou então aqui, ó, nesse cantinho, onde tem um balãozinho com uma interrogação. E aqui tu pode fazer a tua pergunta, eu vou fixar ela aqui na tela e a gente vai debater sobre ela. Por que eu preciso que seja aqui? Porque como a gente vai debater sobre esse assunto, e a live quem faz são todos vocês, aqui ó, no feed a galera vai comentando e tal, e vai falando sobre aquele assunto que a gente está debatendo, e eu preciso que este canal aqui fique livre para isso, para a galera ir comentando, dando bom dia, dizendo a cidade de onde está assistindo e tal. E aqui a gente vai tirando as dúvidas. Então aqui no balãozinho com a interrogação tu pode fazer a tua pergunta, fica livre, tá? Já está liberado, pode fazer a partir de agora. Ou então tu pode entrar ao vivo e fazer essa pergunta diretamente falando comigo, beleza? Então tá liberado para vocês fazerem as perguntas. Lembrando que eu preciso que vocês perguntem, né? Porque as perguntas de vocês aqui vão gerar o conteúdo da live. A gente não tem um assunto pré-determinado. A única coisa é que é sobre envelopamento. Então vocês aqui vão definir se vai ser ferramenta, se vai ser tipo de material, se vai ser quina, se vai ser
triangulação, se vai ser alguma técnica, se vai ser atendimento ao cliente, se vai ser alguma curiosidade, se vai ser algum assunto sobre o mercado. Enfim, isso fica literalmente ao critério de vocês de acordo com as perguntas, tá? Então, vamos lá, vamos fazer as perguntas para a gente começar a rolar as respostas. Vamos lá. Caleb aqui, ó. Pode falar um pouco de como foi o processo de certificação Pro Expert da Altac? Posso, algumas coisas eu posso falar. Inclusive ontem à noite nós estávamos gravando aqui na loja. Tô com meu fardamento aqui, ó. Altac, meu nome e o Pro Expert. Cara, assim, ó, já fazem alguns anos, né, que a Altac vem trabalhando em cima de uma certificação. Todos sabem que a Alco tem muitos anos, mas a Altac é uma empresa mais nova. E todas as grandes empresas que produzem material no Brasil, elas têm as próprias certificações, por vários motivos. Primeiro motivo, ter profissionais qualificados que realmente entendam do produto em todos os quesitos, né? Então ele vai entender não só de aplicação do material, ele vai entender de corte do material, ele vai entender de composição de cola do material, ele vai entender de parte teórica do material, como é produzido o material, ele literalmente vai ser um de profissional, expert, ou seja, um cara que realmente conhece daquele produto. Tá? E então a Avery faz assim, a Oracle, a Rexis, a APA, me esqueci agora o nome, a Arlon, todas as grandes empresas do mundo, elas trabalham assim. E a Altac teve o seu processo de embrionagem, né, de crescer, de se transformar numa grande potência, e o próximo passo foi fazer a certificação. Então hoje essa certificação ela é aberta aos profissionais e é uma prova, né? Literalmente uma prova. Então não é aquele curso ou aquela certificação que a gente paga pelo curso e ganha um certificado. Ela depende de um resultado, depende de uma prova. Para tu passar nessa prova, tu precisa atingir 75% no mínimo em cada item. Então, quando a gente chega, tem eu não posso entrar em muitos detalhes, tá? Mas eu posso passar por cima. Vai se passar por uma prova teórica, com todo o conhecimento. Tem uma planilha assim, uma planilha bem grande, que quando tu faz a inscrição tu recebe. E daí tem todo o documento ali para tu assinar, que aquilo é algo exclusivo, que não pode ser divulgado, que como é que chama? Me esqueci agora o nome. Tá? Sigiloso e tal, tá tudo ali, tu assina essa responsabilidade. E aí tu vai acompanhar e entender desde o início do processo de produção do material até ele sair das calandras e ir para as aplicações. Então tu começa a entender tudo ali, tu tem como estudar para essa prova. E daí tu vai fazer a prova teórica. Tem lá 100 questões, tu tem que acertar no mínimo 75 delas. Tem de múltipla escolha, verdadeiro ou falso. Tem prova, a parte que é escrita, né, descritiva e tal. Então tem que entender também, tem que ter um pouco de interpretação de texto, né? Então tu vai lá, escreve e tal, explica tudo. Tem coisas que são perguntas voltadas ao teu atendimento, a problemas que o material possa apresentar, a problemas que a nossa aplicação possa apresentar, distinguir o que é do material, o que é teu, né? E eles perguntam tudo, tu tem que explicar. Atingindo 75%, tu passa para a próxima etapa. Aí é uma prova com material com impressão digital. Tem que saber aplicar a impressão digital. E aí eu não posso falar especificamente como que funciona, mas tem várias marcas d'água, tu não pode distorcer o material, a própria peça ela exige um pouco de tensionamento, então tu tem que saber como não distorcer a impressão digital e tal. Depois tem prova com material jateado, para tu saber como trabalhar com material jateado.
tem prova com aqueles quadradinhos, né, aquelas linhazinhas que são os quadradinhos bem pequenininhos assim, ó, e todo o material é impresso nesse quadradinho, então tem que fazer um para-choque, por exemplo, sem distorcer a imagem, com ele todo alinhado, fazendo todo ele para dentro e tal. Tem prova de retrovisor, tem prova de material liso, brilhoso, enfim, todos os materiais da linha da Altac que a gente passa. Tem prova de corte, né, um corte reto, corte angulado, corte para lá, para cá, então toda a prova de corte, para ver se tu realmente consegue cortar o material sem chegar na lata do carro. Deixa eu ver o que mais. Cara, basicamente é isso, assim, passa por todas as partes técnicas de aplicação. Tem tempo para aplicar, né? Então, tipo, um exemplo, eu não me lembro exatamente, mas um exemplo, o retrovisor tu tem 5 minutos para fazer. Então é 5 minutos ou 10 minutos, um exemplo. Quem não terminar dentro desse tempo vai ser pontuado aquilo que fez, o que não fez vai ser descontado. Chegou no 75%, o cara passa, não chegou, não passa, tá? Então é uma prova, cara, bem rígida. Se não me engano, a quantidade de pessoas que fizeram agora, quando eu fiz a prova, foram 12, só passaram 4, né? Então tem assim um nível de exigência bem alto. Tem a questão do nervosismo, que às vezes o cara fica nervoso, né, por saber que está fazendo uma prova. Tiveram alguns erros meio amadores, assim, tipo, teve um dos manos que até a gente riu sobre isso. Ele levou uma lâmina que ele nunca tinha usado para cortar, para fazer o teste de corte. Às vezes assim, umas coisinhas que a gente não se liga, né? E ele tava até oferecendo assim, tipo, comprei essa lâmina e tal, e que vocês querem e tal. Eu disse, não, cara, eu não quero usar uma lâmina que eu nunca usei para uma coisa que eu vou fazer uma prova, né? Estrelinha. É o Ronaldo, cara, aqui ó, seleção. E aí, meu, a gente, assim, é uma prova, cara, bem gostosa, assim, de fazer. Tem uma tensão no ar, lógico, até porque tu sabe que tu tá sendo avaliado, né? E tu pode passar em 5 das etapas e errar numa, e aí tu não passou, enfim. Então, não é fácil, assim, né, meu? Não é nem um pouco fácil, o nível de exigência é bem alto. E aí eu já ouvi de alguns profissionais assim, por exemplo, cara, mas o que eu tenho que entender de teoria do material, de como é que ele é fabricado, ou quais são o produto químico que faz o material ser mais maleável ou não? Cara, isso é conhecimento, né? O conhecimento teórico, ele te faz entender mais quando tu começa a colocar em prática. Então tu começa a entender por que o material tem um pouco mais de retração, por que quando eu faço a triangulação e a técnica é aplicada da maneira correta, eu puxo o material e ele abraça a peça de novo. Tudo isso envolve teoria, né? E nomenclatura nas técnicas. Tudo isso é cobrado. Então é muito legal, é uma coisa assim que eu aconselho a galera a procurar, né? A estudar, a conhecer. E, meu, pra mim, assim, foi uma conquista muito, muito incrível, assim, muito bacana. Porque eu sei que realmente isso é só um começo daquilo que a Altac está fazendo e plantando, né, no nosso mercado, nos formadores, né, os próprios instrutores. Cara, a gente tem que estar com tudo fluindo, tá? O Lucas aqui, ó, por que não tá com a camisa do outro time? Cara, eu não gosto de futebol, mano. Eu só tô com a camisa da seleção brasileira porque isso aqui acho que eu comprei pra última Copa do Mundo. Não assisto futebol, não gosto de futebol. Nem sei quantos jogadores tem em campo. Vamos lá. Mano, polimento em cima do envelopamento, já testou? Sim, tá? Garagem Adesivos. Mano, depois se tu puder botar teu nome. Até a galera que tem os nomes aí de empresa, tá no Instagram. Se vocês puderem falar o nome de vocês, a cidade de onde estão falando. Tipo aquela ligação quando era ligação a cobrar antigamente. Por favor, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Coloca pra nós aí pra gente saber certinho da onde vocês estão falando, qual é o nome de vocês. Eu sei que eu já pedi isso pra vocês outras vezes, mas o nosso público sempre muda e às vezes um nome ou outro a gente acaba escapando, tá? Então coloca aí pra nós, pra gente ficar sabendo e eu não ficar te chamando, por exemplo, de Garagem Adesivos, e eu vou poder te responder de uma forma mais pessoal. Mas vamos lá.
polimento em cima do envelopamento. Já usei, já testei e funciona, tá? Lembrando que a gente já falou sobre isso. Tiagão de Porto Alegre, DNA envelopamento. O Edson de Chapecó, lá da Condá Premium, sensacional. Ó, o Claudinho, Espigão do Oeste de Rondônia. Que da hora, Claudinho. Muito bom ter a tua presença aqui. Então, Claudinho, vamos lá. O que acontece? A tinta do carro, tá? Ela é composta, ela é uma película, tá? Do RAM Finote de Carangola, Minas Gerais. Mairon de São Luís, do Mister Envelopamento. Rafael de Lagoa Santa de Minas Gerais, do Urban Graphics. Leandro de Cotia, São Paulo, do Lê Envelopamento. O Abraão de Anápolis, Goiás. Abraão, troquei uma ideia essa semana com ele. Mano, divide em duas perguntas, não tem problema. Divide em duas perguntas que eu leio a primeira e fixo a segunda ali, sem problema nenhum, tá? O que acontece? A tinta, ela é dividida em películas, né? Então, a gente tá vendo que envelopamento e coisa automotiva, ela tá intimamente ligada à física e química, não tem como ser diferente. Então, o que acontece? O Pilha ali, ó, falando de Porto Alegre, Sierra JS Adesivart Conde Bahia. O que acontece? Quando a gente vem do estado líquido, né? Por exemplo, o primer, ele está no estado líquido, a gente passa ele ali no carro e essa película seca e se transforma num estado rígido, né? Sólido. Na outra live meu Instagram era Edson Detail. Ah, pode crer, irmão. Indústria Adesivos falando de Betim, Minas Gerais. Então, olha só, galera. Desculpa, aqui que a Renite não pode me pegar na live. Cafezinho, peraí. Então, a tinta ela vai sair do estado líquido, o primer ela vai sair do estado líquido e vai se transformar no estado sólido, tá? E vai fazer o quê? Vai ficar uma película, ok? E eu sei que tem uma galera aqui que é de pintura ou é de detail, sabe do que eu tô falando. Fez a película, vem com a tinta líquida, ficou sólida, faz uma película. Mais uma demão de tinta, mais outra, sei lá, depois verniz. O que vai acontecer? Sempre a mesma coisa. Do estado líquido vai se transformando num estado sólido e vai formando o que? Películas, correto? Só que essas películas, elas têm por característica química se transformar em algo rígido, tá? O que acontece com a gente com o envelopamento? Ela é uma película também, tá? Porém, ela não é uma película de característica rígida, porque ela é um plástico, ela é PVC, é termoplástico, né? Então, quer dizer, esquentou, ela vai amolecer, ela tem mais moldabilidade, mais maleabilidade do que um verniz, por exemplo, do que a própria tinta, enfim. Então, ele recebe polimento? Sim. Igual o verniz? Não. Tu vai usar, sim, um produto com um grão, né? Falando assim mais grosso, com um grão mais fino, menor, e uma rotação também menor. Tu não pode trabalhar com alta rotação porque o PVC vai esquentar e ele vai embolar junto na máquina, tá? Mas ele aceita polimento sim, abre um brilho incrível e dependendo da situação e o tipo do material, inclusive ele diminui bastante o efeito de casca de laranja. Para materiais, por exemplo, hoje o material da Altac ele não tem mais o efeito casca de laranja, ele está bem brilhosão, bem parelho. Mas o 651, por exemplo, ele tem um efeito de casca de laranja meio violento. Se tu der uma polida nele, cara, ele fica sensacional, tá? Então ele aceita sim o polimento, inclusive para pequenos arranhõezinhos. Não, como eu falei, não é igual o verniz que tu consegue dar aquela comida no verniz e o brilho tá novo de novo,
né? Não é a mesma coisa, mas tu consegue sim fazer um polimento e aumentar o brilho do material, ou até resolver pequenos defeitinhos ali. Vamos lá. Man, bom dia. Sobre concessionária, como eu faço para conseguir entrar nelas? Cara, KPMF, é verdade, tem uma casca de laranja violenta. E o brilho também é incrível. O Abraão perguntou aqui, como faço para conseguir entrar em concessionária? Cara, concessionária é o que eu falei para vocês sobre as oportunidades, tá? Algumas oportunidades surgem, fruto do nosso trabalho, fruto de contatos e tal. Outras oportunidades nós criamos. Então, assim, se tu tem um desejo de entrar em concessionária, e concessionária é uma coisa muito, muito maluca, porque assim, por exemplo, eu trabalhei muito tempo atendendo concessionária, cobrando um preço justo. Eu cobrava aquilo que era justo de verdade. Surgiram outros profissionais que ofereceram um preço bem abaixo. A concessionária fez 1 ou 2 trabalhos com eles e acabou voltando para o nosso trabalho. Mas não é uma realidade a nível de Brasil, tá? Concessionária normalmente ela quer te pressionar. Ela quer que tu baixe o preço e ela quer te espremer ao máximo. Algumas fazem proposta de tu dizer aonde compra o material, eles compram o material, tu dá só a mão de obra. Algumas querem pagar o mínimo possível e querem vender lá em cima. Então, sei lá, eu soube de lugares onde os caras vendiam um teto de Creta por R$ 1.890 e queriam pagar para o terceirizado lá R$ 600. Então é muito relativo, depende muito do caráter do gerente, depende muito da linha da empresa, qual a concessionária, né? É muito relativo, tá? Tem empresas que são boas de se trabalhar porque tem um fluxo semanal muito bom, tá? E isso é uma coisa que só tu pode dizer. O que para mim hoje pode ser muito ruim, pode ser bom para quem está começando. Então, assim, como eu falei, eu atendi bastante tempo aqui e eu bate Rio Grande do Sul, dá para saber quem é logo pelo sotaque. É fato, é que nem carioca, né? Carioca não tem como não saber que é carioca. Cara, pra mim eu trabalhei mais de 4 anos atendendo concessionária e pra mim valeu a pena. Não fui sugado em momento algum. Eu tinha que abrir mão de algumas coisas em determinados momentos, sim. Por exemplo, tô com a minha agenda aqui, o cara me ligava e dizia, eu preciso fazer um carro amanhã. Eu tinha o contrato com eles e eu precisava me adaptar para ir lá atender os caras no outro dia. Mas nunca foi ruim para mim, a gente acertou os prazos, eles me pagavam em 7 dias, me pagavam sempre à vista. Eu realmente não tenho o que reclamar. A gente teve, de Creta mesmo, eu fiz quase 60 Cretas nesse tempo. Eu parei, na verdade eu ainda não parei de atender eles, mas eu não atendo mais toda semana como eu fazia. E os últimos 4 anos aqui, o Charme Decor perguntou, os últimos 4 anos eu estou atendendo eles na mesma pegada, tá? Então, assim, realmente não tenho o que reclamar. Os valores sofreram alteração nos anos, a gente começou com um valor X e foi aumentando. Realmente não tive problema. Sempre que a gente fez o trabalho, principalmente porque eram clientes que tu fazia o trampo e nunca mais via o carro, então de repente a gente dá garantia de 1 ano de material e mão de obra, de repente com 8, com 9 meses alguém ligava, tipo, chassi tal, levantou uma beirinha na frente da Creta, por exemplo. Aí tu, cara, mas já faz quanto tempo? Daí tu ia ver, ela faz 9 meses. Não tem problema, a gente ia lá, refazia aquela peça e tal, até que a gente foi conhecendo as formas e os negócios para evitar que a gente tivesse também qualquer tipo de retrabalho. Isso também foi desenvolvido nos últimos anos. Nosso curso a gente fala sobre isso.
né, algumas coisas que a gente consegue fazer para evitar, e principalmente para determinados carros. Então, é como eu falei, é muito relativo. Eu peguei pessoas que tinham caráter, que entenderam, lógico, que quiseram me dar um aperto inicial como negócio, é natural, o cara é gerente, ele precisa ter um lucro maior, precisa recuperar mais daqui, mais dali. Mas assim que a gente realmente se entendeu, sempre teve um diálogo bem bom, papo reto, e eu atendo ainda, na verdade, né? Que agora a gente diminuiu muito isso, mas o grupo inteiro, assim, de Chery, é, Hyundai, Jeep e Renault. Então, super tranquilo. Segredo para entrar, cara, é tu chegar lá oferecendo trampo e poder ter uma estratégia. Eu lembro que na época a gente fez uma estratégia, foi bem a época do Dia dos Namorados, e todo lugar procura alguma estratégia para vender mais. E a gente chegou com uma estratégia de envelopar um carro todo de branco, e as pessoas fazerem uma dedicatória no carro, uma dedicatória para o seu cônjuge ali e tal, para o seu namorado e tal, escrever no carro. Então o carro seria o centro das atenções, mas ele estaria envelopado para as pessoas escreverem. E na época a gerência de marketing achou muito interessante, gostou muito da ideia, e a gente levou isso para uma concessionária. E no final de contas a gente acabou vendendo para todas do grupo, né? A gente fez todos os carros de branco, consegui na época um apoio, um patrocínio, porque eu tive que baixar o preço, logicamente, até porque quando a gente está começando uma parceria é sempre assim. E aí a gente baixou o preço. Eu lembro que eu fiz, se não me engano, R$ 1.200 na época, tá? R$ 1.200 os carros, a parte de baixo dos carros, no teto a gente não fazia. E aí eu fiz Creta, fiz Captur, fiz Sandero, fiz Kwid, fiz Renegade. A gente fez um monte de carro, e a Filmin nos patrocinou, nos deu o material, todo o material da Autac. A gente colocou a logo da Filmin nos carros, a nossa logo, e fechamos assim uma parceria que juntou 2, 3 empresas. Alguns carros ficaram expostos nos shoppings e tal. E cara, foi um projeto bem legal. E a partir dali, conversando com o gerente de uma das empresas, que no caso era da Hyundai, ele me perguntou sobre o teto de Creta. Foi bem quando surgiu a Creta. Então eu mostrei uma foto de uma galera que tinha feito uma Creta em São Paulo, um teto. Ele chamaram aqui no WhatsApp: dá pra fazer isso e tal? E aí eu falei: não, dá pra fazer sim. E aí a gente acabou fechando um pacote para fazer 5 carros que estavam no showroom. Também fiz um preço abaixo, assim. E os primeiros 2 carros eu fiz sem desmontar as longarinas, porque eles não queriam desmontar. Na época tudo era muito maluco, assim, até que eu disse assim: cara, eu vou desmontar isso aqui, se quebrar tá na concessionária, e já era. E aí eu fui, pum, desmontei tudo, vi que era fácil. A gente começou a desmontar tudo, fazer um acabamento top, esse cara se apaixonou. E isso foi tipo durante a semana. E no sábado teve um feirão, e todas as 5 que estavam adesivadas foram vendidas. E aí o cara ficou impressionado, assim, porque como a galera quis aquele que era o que tinha a parada diferente. E a partir dali a gente começou a atender eles, começamos a fazer showroom. E aí a gente acabou fazendo também o carro do drive, do test drive. Daí ficava sempre um pronto pra galera ver como é que era. E a gente chegou a fazer tipo assim 3, 4 carros por semana dentro da concessionária, de teto, né? Para uma cidade de interior, assim, chegava a ser bizarro, assim. A gente tinha semanas que eu trabalhava praticamente para concessionária, e eu ia um dia para lá e fazia 3 carros. E aí daqui a pouco, 2 dias depois, o cara me ligava: meu, vem, tem mais 2. E aí eu ia fazer 2, ia pro horário do almoço, ele me dizia assim: se eu conseguir mais um, tu faz? Eu disse: é lógico que eu faço, e ainda te dou uma beira. E aí eu dava tipo uns 50, uns 100 pila pro cara do vendedor lá que tinha feito o agitado, porque eu não ia precisar voltar lá um outro dia, né? Então tudo é negócio, cara, tudo é a oportunidade. Algumas oportunidades a gente cria, outras aparecem, tá? Então entrar em concessionária é isso. Tô com uma fila enorme de
de perguntas aqui, vamos lá. Calebão, como fazer um acabamento perfeito no PPF? Cara, o nosso trampo ele é artesanal, tá? Eu sempre gosto de falar isso, eu não sou o cara do Porsche Carrera e correntes de ouro dizendo que tudo é perfeito e a vida é um sonho. Nosso trampo é artesanal, irmão. Perfeito, perfeito. A gente busca todos os dias essa perfeição, né? Mas o cara que me diz que entrega um trampo perfeito, não é possível, né? Pode ser perfeito até ali pra ti naquele dia, pode ser perfeito pro teu cliente, mas de repente um outro profissional vai olhar e vai ver que não tá perfeito. Então eu acho que assim, a gente tem sempre como meta o perfeito e o máximo. A gente faz todos os processos e todos os procedimentos para atingir esse topo. Mas se a gente chegar num 98%, tá incrível, né? Tá incrível. Eu costumo dizer o seguinte: eu prometo para o cliente 90, me esforço para chegar no 100 e entrego 98. E aí todo mundo fica feliz. Eu acho que assim, tem várias técnicas onde tu realmente faz a aplicação, principalmente do PPF, né, que não mostra que tem PPF. Eu tive já algumas vezes o privilégio de conseguir chegar num acabamento que realmente é bem próximo do perfeito, de virem aplicadores, por exemplo, aqui na minha loja e chegar: ei, o que vai fazer nesse carro? Eu disse: não, esse aí a gente vai aplicar PPF. Pô, esse aqui é chatinho e tal, só que o carro já tá aplicado, tá ligado? E aí o cara fica e olha, e olha, e olha, e olha, e olha, e daqui a pouco olha pra minha cara e vê que o cara tá dando risada já. E... esse aqui tu já aplicou, né, safado? Daí começa a querer abrir porta e coisa pra ver aonde tá o acabamento. Então, eu acho que o segredo de tudo, cara, sempre é os processos, tá? São os procedimentos. É a forma como tu age desde o começo, desde a chegada do carro, da limpeza, da descontaminação, do isolamento das peças, da proteção do chão, do ambiente controlado, né? Climatizado, sem vento, sem... tudo interfere, né? E aí depois aquelas histórias do próprio acabamento, sempre lâmina nova, né? Conseguir cobrir a peça, as quinas, os cantinhos. Acho que tudo isso são adendos, né? São coisas que a gente vai adicionando para fazer um acabamento cada vez mais próximo do perfeito ali, da perfeição. Vamos lá. O Paulo Russireta, acho que é Russireta, né? O Russireta. Bom dia, Caleb, tudo bem? Gostaria de saber se você usa algo para quebrar, deve ser quebrar a memória do tanque do material da Altac. Eu acho que é isso, tá? Paulo, se tu tiver por aí, é isso, quebrar a memória no tanque? Tá falando de moto? Fala comigo. Deve ser isso, não pode ser outra coisa. Saber se você usa algo para quebrar o tanque do material Altac. Deve ser quebra de memória no tanque. Cara, o processo para qualquer marca de adesivo, para qualquer material que tenha como base o PVC tradicional, seja ele calandrado ou cast, a quebra de memória vai ser a mesma, tá? Eleva a temperatura do material acima de 90 graus. A gente sempre aconselha entre 95 e 98. Para quebrar o taque. Pode crer. Tá, tu diz para não ter aquele taque inicial de quando tu vai aplicar o material. Deixa eu só terminar então aqui a quebra de memória, porque já falei em quebra de memória. Então, entre 95 e 98 graus. Lembrando sempre do auxílio do termômetro industrial, tá? Sem termômetro a gente não sabe qual a temperatura que a gente está ali, e não existe uma bola de cristal, o cara não vai entender não vai saber que temperatura tá. O Lê perguntou assim: qual o melhor curso automotivo você indica? O meu, tá? Espera sair e compra, que é nóis.
Bom, quebrar o taque. Cara, assim, ó, o material da Altac ele tem um taque inicial baixo e depois ele aumenta o taque. Porém, perto de alguns outros materiais com cola reposicionável, ele realmente agarra um pouco mais. O segredo, cara, do material é tu nunca puxar ele quando ele estiver colado. Sempre levanta o material, levanta ele, descola ele e aí depois tensiona. Se tu tensionar com ele colado ali, né, quando tu for puxar, a cola vai estar agarrada, ela vai dar aquela corrida. Essa corrida na cola não tem como resolver, tá? Não tem, ela vai ficar marcada e é ali onde vão surgir aquelas bolhazinhas de pós-aplicação. Então isso acontece às vezes em aerofólio, em retrovisores, quando a gente tensiona o material que ele está colado e aí depois surgem pequenas bolinhas, tá? Então tem que ter esse cuidado. Não é aconselhada a utilização do Johnson's Baby no material da Altac hoje, porque depois que surgiu o material, o sistema Airflow, se tu passar o Johnson antes para evitar o poder de taque dele inicial, o Johnson pode entrar nessas ranhuras do Airflow e fazer com que ali se transforme em bolhas futuras, tá? Então não é aconselhado. Caiu um pouco da utilização dessa técnica para os materiais de cola acrílica, no caso Altac, Premax. O pessoal tá... Eu desliguei o meu telefone, deixei no modo avião e aí eles não contentes com o meu telefone não estar atendendo, eles estão me ligando pelo WhatsApp. Que loucura. Vamos lá. Urban Graphics botou assim: Caleb, ontem você falou o uso do shampoo em algumas aplicações. Qual seria o uso da aplicação de PPF? Cara, o shampoo na aplicação de PPF ele está como o principal elemento na solução de aplicação, né? Vai colocar ele junto com a água. Aí para cada época do ano, para cada temperatura, para cada cidade, enfim, ele vai ter uma dosagem, né? 2 ml, 3 ml, 5 ml, 6 ml, enfim. Isso vai estar de acordo com de acordo direto ali, intimamente ligado com a temperatura do ambiente, com a temperatura externa. Enfim, daí é aquela parada que eu falei para você sobre conhecer a parte teórica da coisa, o que faz a cola colar mais ou menos, né? Toda essa parada. Quando não é possível remover as borrachas do carro, como fazer a limpeza adequada? Irmão, hoje a gente tem... ontem a gente até estava gravando alguns vídeos sobre isso. Paninhos, que são panos descartáveis praticamente, porém eles são de tecido, não são de papel. A gente tem os Doctors ali da X-Fac, que são ferramentinhas bem pequenininhas, né? Espátulazinhas que entram lá dentro. Então tu vai fazer essa limpeza com perdão da expressão, mas tu vai me entender, é que nem limpar a bunda, tá ligado? Tipo, o que acontece? O cara vai ali, passa a primeira vez, tem alguma coisinha, passa a segunda, tu vai até limpar, tá ligado? E se possível no final ainda tu vai lavar, né? Então o que eu aconselho? Pega um pano, deixa ele úmido ali e tal, e vem limpando por dentro das borrachas. Digamos que isso aqui seja a borracha, tu vai colocar ali o paninho e tu vai vir passando, vem passando, vem passando, vem passando N vezes, e tu vai botando os paninhos fora. Até o momento que assim, ó, cara, agora tá, cara, é só um pouquinho, mas eu não consigo. Pega um pincelzinho, abre essa borrachinha lá e vem com o pincelzinho lá dentro lavando, joga água. A limpeza tem que ser feita. Ah, mas daí eu não vou poder entregar no mesmo dia. Bom, aí não dá para entregar no mesmo dia. Quando os carros são carros sujos, são mais antigos, carros antigos que eu digo 2 anos, 3 anos, 4 anos, ali dentro daquelas borrachas existe uma contaminação muito maior. E aí precisa ser feita essa limpeza. Tanto que se tu pegar um paninho hoje, um pano branco, passar assim numa borracha, esse pano vai ficar preto. E tu vai ficar passando 1, 2, 3, 10, 20, 30 vezes e vai continuar saindo preto. Então tem que fazer uma lavagem detalhada em relação a isso. Se tu puder trabalhar com uma aguinha morna, por exemplo, daqui a pouco um vaporizador ajuda. Se não dá, eu não tenho, pega uma água ali, esquenta no micro-ondas da loja, larga ali, passa um pincelzinho.
né? Normalmente a água quente ela tem essa proteína, eu ia dizer, cara, que loucura. Ela tem essa característica, né? Essa propriedade de soltar as gorduras e sujeiras. Então bota um pouquinho de vinagre de maçã junto ali, dá aquela misturada. Lembra aquelas dicas da mãe, sabe? Pra limpar a grelha do churrasco, pra limpar coisa mais... Ah, bota um vinagre de maçã e tal. Por isso que a gente trabalha hoje com vinagre de maçã como um dos produtos principais da limpeza e descontaminação, porque ele é um produto que não... ele tem um fácil acesso. Existem outros produtos, lógico, que o cara que trabalha com detail de repente vai dar risada do vinagre de maçã, porque ele tem um produto específico para isso. Mas para a galera que está começando, que tem que não tem acesso diretamente a essas coisas, cara, bota ali um pouquinho de vinagre de maçã, um Johnson Baby ali, vem, papapá, esfrega bem, faz bastante espuma, limpa bem, lava, vem, lava de novo, vem com borrifo, lava de novo. Então, cara, realmente precisa ser feito o processo de limpeza. Se tu não limpar as borrachas, se tu não limpar aquilo que está escondido, o que vai acontecer? Quando tu colocar o adesivo, que tu jogar esse adesivo para baixo, onde é que tu vai estar jogando o adesivo? Tu vai estar largando esse adesivo direto em cima do barro, direto em cima da areia. Aí o material volta, a culpa é do material. Ah, o TAC não presta. Ah, eu coloquei tal material, não, o Imprimax não presta. Pô, mas só um pouquinho, meu irmão. Que adesivo que vai colar em cima da areia? Ah, eu fiz aqui os paralamas do carro, voltou tudo. Sim, mas tu lavou o carro, deu silicone, passou diesel por dentro, deu silicone nos pneus, deu pretinho de pneu, andou. Chega na hora de limpar, tu quer passar só um álcool isopropílico e aplicar? Não tem como, vai voltar. E não é culpa do material, a culpa é exclusivamente tua, tá? Então a limpeza, cara, é a coisa que a gente precisa se dedicar muito mais. Vai fazer um teto hoje, Black Piano. Tu leva uma hora e meia fazendo a limpeza e descontaminação e 15 minutos aplicando. É fato, tá? Então, borracha que não sai é borracha que vai te dar trabalho, tu vai precisar esfregar ela, tu vai precisar lavar, limpar bem e não tem como fazer de outra forma. Não tem como fazer de outra forma. Se tu fizer, vai ficar mal feito, entendeu? Vai ser aquela coisa que nem eu falei ali, é só passar o papel, não vai ficar limpo, tem que lavar, tá? Então o processo tem que ser feito, não tem como fugir disso aí. Ainda não desenvolveram lencinho úmido, né, pra gente limpar limpar as borrachas. O que você acha da troca de cor com PPF colorido? Incrível, incrível. PPF colorido, a cor, o brilho, é tudo muito louco, assim, é o mais próximo hoje da pintura. Isso que existem muitos materiais muito bonitos e bons, mas nada chega no PPF. Eu tive o privilégio de colocar alguns já, não coloridos, mas preto. Já coloquei preto e cara, brilha mais que o vidro, cara. É sensacional, tá? Sensacional mesmo. Poderia fazer um vídeo ensinando a desmontar o rack e o teto da nova Tiguan. Podemos pensar nisso. Fala um pouco sobre vitrificação nos adesivos. Cara, é um processo, como eu falei, assim, muita gente que vem do detail está introduzindo, né, ou colocando envelopamento e PPF dentro da sua loja de detail. E muita gente do envelopamento está entrando também no universo de detail. Por quê? É o que eu falei para vocês quando eu falo sobre não pinte envelope. Não pode. São profissões que andam de mãos dadas. Quando a gente fala sobre automotivo, sobre limpeza e descontaminação, quem é que é a autoridade para falar sobre limpeza e descontaminação? O cara do detail, mano. O cara que tá lá, que estuda sobre pintura, que estuda sobre produto, que estuda sobre descontaminadores, sobre tudo. Esse cara é a autoridade para falar sobre limpeza e descontaminação, tá? E quem é que é a autoridade para falar sobre aplicação, técnicas de aplicação? O cara que trabalha com envelopamento, que tem o dia a dia do envelopamento. Só que o cara que trampa e que tem a autoridade para falar sobre envelopamento, se ele não entender de descontaminação de pintura, pelo menos
o raso, ele não vai ter uma boa aplicação e uma boa performance na aplicação dele. Então tu pode fazer uma boa aplicação, entregar um resultado bacana, mas ele não vai ser duradouro. Por quê? Porque tu não entende do que precisa ser feito antes da aplicação. Então andam de mão dadas. Por isso que eu sempre digo, galera, procurem informação, estudem e conheçam. Vitrificação. O cara do detail, ele está num processo anterior à aplicação e ele está num processo pós-aplicação. Por isso que eu acho muito louco essa união dessa parada toda automotiva. A vitrificação, há pouco tempo atrás, era uma coisa exclusiva das empresas de detail, né? Hoje a galera que trabalha com envelopamento está fazendo aplicação de vitrificação. Por quê? Porque a gente entendeu que o selante cerâmico, que o vitrificador, são coisas que trazem uma longevidade maior ao nosso produto. Hidrofobia, antiaderência, brilho, protege contra arranhões, dá mais profundidade, enfim, todas essas coisas que a vitrificação traz para o nosso carro. E isso não vai ser diferentíssimo do vinil, vai trazer uma longevidade maior, né? Vai trazer uma proteção maior, e é aquilo que eu falei. Lembra lá, o primer é uma película. Então o primer é uma película, a tinta é uma película, o verniz é uma película, o envelopamento é uma película e o selante cerâmico ou o vitrificador é uma outra película. Então quanto mais películas a gente tiver de proteção uma para outra, então o que é o verniz? É uma proteção para tinta. O que é quando a gente coloca o PPF ou coloca o envelopamento? É como se fosse uma nova tinta, mas ela ao mesmo tempo está protegendo o verniz. E aí quando a gente passa o selante ou o vitrificador, a gente está protegendo a nossa outra película, que é o envelopamento, que é uma película composta por outras películas. Então, cara, o mundo é das películas, tá ligado? Quanto mais a gente entender essa parte teórica, esse sanduíche que funciona isso tudo, mais profundo a gente se transforma dentro daquilo que a gente trabalha. Beleza? Eu tô com uma solicitação de vídeo, mano, mas eu não vou te chamar, Abraão, tá? Hoje não, porque a gente tá com o horário já bem em cima. Eu comecei muito tarde. Eu te peço, por favor, entra com a gente amanhã. Vamos trocar uma ideia. Vamos ver aqui, ó. Eu tô usando o Metal Coat da Naziol, muito fácil a aplicação e o custo, e muito bom. Ele é para 1 ano, mas indico o cliente fazer a cada 6 meses. Boa, é isso aí. É exatamente isso, assim. A gente começou a entender mais sobre isso, né? O cara do envelopamento começou a estudar um pouco mais sobre vitrificação, sobre pré-aplicação, sobre pós-aplicação, e a coisa começa a tomar uma proporção de que nós estamos de verdade formando profissionais completos que entendam e que entendem sobre o mercado automotivo. Isso eu estou falando do mercado automotivo, mas isso também vale para a galera da decoração, né? Eu já falei sobre isso. Então, assim, o cara que é do decorativo, ele tem que estudar sobre tinta, tipos de tinta, qual tinta que é ideal para que tu possa colocar o material na parede ou não, se vai ou não descolar, qual que tem aderência, qual que não tem aderência, que tipo de acabamento eu preciso fazer, se a parede é de gesso, se a parede é de gesso acartonado, se é de massa corrida. O cara tem que entender. Exatamente como aquele que trabalha com automotivo precisa entender sobre as características e coisas de pintura e processos todos da linha automotiva, né? Então é um processo sempre em busca de conhecimento, e não simplesmente um conhecimento raso, mas se aprofundar naquela área que a gente deseja viver e praticar no nosso dia a dia, para que cada vez mais a gente consiga transformar a nossa profissão em algo cada vez mais profissional, mais rentável, mais reconhecida e, cara, mais gratificante, né? A gente não trabalha por outra coisa a não ser por isso, assim, né? Tem um amigo meu, o Mael, lá da 048, que diz que o negócio é 50-50,
Então assim, é 50% prazer, alegria, gratidão, e o resto, e os outros 50% é a grana, que é o que a gente precisa para viver. Mas precisa ter, né, esse desejo, essa vontade e correr atrás de conhecimento. Ó, quem não aprender com esse cara não aprende com mais ninguém, o homem sabe. Valeu, irmão, obrigado pelo carinho. Aqui ó, já fiz um curso de DT e estou para iniciar outro. É exatamente isso, cara. Eu acho que é conhecimento. A gente, principalmente a gente que trabalha com ensino, né, meu? Ensinando, por exemplo, sobre envelopamento, eu entendo e eu busco. Entendo que eu digo assim, entendo que eu necessito, né? E a gente busca esse conhecimento diário sobre outras áreas que envolvem o automotivo em si, porque isso é o que vai nos dar a estrutura para um resultado final incrível, tá? Galera, vamos encerrando por aqui hoje. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo carinho, pela audiência, pelas perguntas, tá? Amanhã é um dia bem especial para nós. A gente vai levar a nossa filha Antônia para ser apresentada na igreja. Então eu vou fazer a live amanhã às 8h08, tá? Não vai ser mais tarde, vai ser às 8h08, porque às 10 horas nós precisamos estar na igreja. Então, às 8h08 da manhã, amanhã, no domingão, estaremos aqui para a nossa live Café com Envelopamento. Então, conto com vocês e até breve, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.